caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, sejam todos muito bem-vindos para o nosso momento de oração, de partilha da Palavra de Deus, aonde queremos abrir nosso coração diante do Senhor, pedir a presença, o amor, a intercessão de Deus sobre nós, sobre a nossa vida, sobre tudo aquilo que está ao nosso redor. Que alegria hoje poder amanhecer e estar contigo. Que alegria hoje poder rezar com você, pedir a proteção de Deus sobre a nossa casa. Por isso, Flávio, Iris, Cláudia, Roberto, bem-vindos. Joana, Iris, Milena, Josiele, Patrícia, Solange, sejam todos muito bem-vindos. E nós queremos, Roseles, nossa vida aos cuidados de Deus, mais uma vez colocar. Vanessa, bom dia. Amanda, tudo bem por aí, Amanda? Espero que sim. Letícia, Bel, Cláudia, sejam muito bem-vindos. Vamos aqui nos colocar na presença de Deus, Letícia, pedir a proteção. Cristiane, João Luiz, Eliane, vamos clamar, dobrar nosso joelho hoje no início de mais esse dia. E que alegria poder começar esse dia, que alegria poder estar aqui na presença de Deus, que alegria hoje poder também celebrar tantas coisas bonitas, tantas coisas belas que o Senhor vai colocando ao nosso redor. Eu espero que você esteja bem, espero que você tenha acordado bem. Por isso, Laidir, Noeli, Beatriz, peçamos a bênção de Deus sobre a nossa casa. Célio, Almiranda, peçamos a proteção de Deus sobre a nossa casa, sobre o ambiente onde é que nós estamos. E vamos pedir que Deus venha sempre em nosso encontro. Patrícia, Marcelo, Marina, Andréia, rezamos uns pelos outros. E vamos assim também sentir que Deus tem um amor muito grande por cada um de nós, pela nossa vida e por tudo aquilo que está ao nosso redor. E com certeza hoje não vamos deixar passar de lado, Aline, não vamos deixar passar de lado tudo aquilo que nós temos no nosso coração, que é a nossa família, que é a nossa vida. Daniel, Aline, rezando por vocês dois. E vamos colocar diante do Senhor nesse instante nossas intenções. Vamos colocar diante do Senhor nesse dia os propósitos para esse dia. Francine, Sandra, vamos colocar diante do Senhor todas aquelas coisas que nós precisamos para sempre seguir em frente. Por isso, Dona Sueli, rezo por você, seu Valmor por você, por todos que estão ali, Dorilda, por você também. E vamos clamar a presença de Deus sobre a nossa casa e sobre a nossa vida. E eu quero te convidar então, quero te convidar agora, nesse instante, juntamente comigo,
a pedir o dom do Espírito Santo sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Vamos agora, Rúbia, vamos agora, Morgana, vamos agora pedir a ação do Espírito Santo sobre nossa vida, sobre a nossa casa. Elga, vamos pedir que Deus sempre venha em nosso auxílio. Aí onde você está, aí onde você está. Bel, rezo por você. Milena, rezo por você. Sabe, vamos hoje colocando nossa vida sempre na presença de Deus. Reze junto comigo aonde você está, pedindo que o Senhor venha em seu auxílio. Reze junto comigo do jeito como você está. E aí nós vamos, sabe, Alcione, nós vamos pedir esta presença e essa proteção de Deus. Luciana, Ângela, dizendo assim: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E com certeza, rezando, pedindo o dom do Espírito Santo sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, pedindo o dom do Espírito Santo sobre tudo aquilo que está ao nosso redor, Sir Martins, Ângela, nós vamos sentir a presença maravilhosa de um Deus que hoje nos impulsiona. Nós vamos sentir hoje a presença maravilhosa de um Deus que nos quer bem. Sabe, Evanilda, nós vamos sentir a presença, Lenice, Lisandra, de um Deus que quer que a gente vá para frente e que a gente vá para frente com toda a força, com toda a coragem, sem medo, sem receio, sem dúvidas. E é assim então que nós, mais uma vez, com o sinal da Santa Cruz, aqui na presença do Senhor, com o sinal da Santa Cruz, nós colocamos diante de Deus esse dia, nós colocamos diante de Deus a nossa vida, nós colocamos, Ina, diante de Deus tudo aquilo que está ao nosso redor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e a força do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sim, bendito seja Deus que hoje nos reúne mais uma vez no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que mais uma vez nos dá a graça de estar aqui na presença dEle. Bendito seja Deus que hoje nos dá o dom de acordar, de respirar, de trabalhar, de sonhar tantas coisas. Como é bom escutar a presença do Senhor na nossa casa e na nossa vida. E eu quero trazer até você hoje um evangelho que é muito bonito, que conta a história, né? Que conta a história hoje de Marta e de Maria que recebem na sua casa Jesus. É uma história muito bonita, sabe, Fernanda, sabe, Vanessa, Marilda, é uma história muito linda que mostra que a gente também precisa, né? Mostra que a gente também precisa acolher o Senhor, que a gente também precisa, sabe, escutar o Senhor. Muitas vezes a gente está no meio da correria, muitas vezes a gente está no meio dos atropelos, sabe, Lu, Geni, Irmã Terezinha, sabe, Fernanda, muitas vezes a gente tem que dar conta disso, daquilo, e acaba se esquecendo de nós, acaba se esquecendo do Senhor. Muitas vezes os atropelos do dia a dia faz com que a gente faça as coisas de um modo mecânico. E hoje nós vamos ver o Senhor dizendo assim: Marta, Marta,
te acalma um pouco, silencia o teu coração, não se deixa levar por tantas preocupações. Marta, Marta, pisa um pouquinho no freio. E é assim também que nós queremos, sabe, Elésio? Sabe, Sueli? É assim que nós também queremos viver bem esse momento. E então, vou trazer até você o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42. Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se de Jesus e disse assim: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e anda agitada com muitas coisas. Tu te preocupas e anda agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós podemos colocar esse Evangelho no nosso coração. Hoje nós podemos colocar esse Evangelho na nossa casa e a gente vai aprender uma coisa muito bonita. E eu gostaria de iniciar esse momento assim, pedindo a permissão para te perguntar uma coisa bem simples. Você anda, o que hoje tem tirado ou tem agitado a tua vida? Jesus diz assim: Marta, Marta, tu anda agitada por causa de tantas coisas. E quem sabe hoje essa pergunta também é feita para cada um de nós. Sabe, Priscila? Sabe, Ina? Sabe, Eliette? Sabe, essa pergunta hoje talvez ela é feita para nós. Ei, por que andas correndo tanto? Ei, por que tanta agitação? Ei, por que esse coração tão agitado, tão preocupado, tão perturbado? É a pergunta que Jesus faz para Marta. Marta, Marta, por que tanta agitação? Marta, por que tanta coisa acontecendo? Marta, por que se preocupar com tantas situações? E aí muitas vezes, né, aqui não cabe, e não é um julgamento de Jesus para Marta, jamais, porque ela queria receber bem Jesus na sua casa, então ela fazia isso, fazia aquilo, né? Queria deixar tudo bonito, tudo limpo, sabe, Marilda? Queria deixar tudo muito gostoso para receber Jesus na sua casa. Mas, Vanilde, Jesus percebe que não era só naquele momento, era em outros momentos também. A agitação, sabe, Hilde, ela estava muito inquieta. Ela estava, sabe, Edilene, assim, sabe, muito preocupada com isso e com aquilo. E aí a gente vê que quando às vezes a gente anda muito atropelado na vida, sabe, Sandra, quando a gente anda muitas vezes muito preocupado, muito agitado com as coisas que estão ao nosso redor,
a gente acaba perdendo a paz, a gente acaba perdendo, né, muitas vezes o controle da situação. Às vezes a gente explode fácil. Sabe, Olendina, às vezes a gente, né, Vânia, a gente acaba até dizendo uma palavra que não é bem dita. E aí vem o Senhor hoje, e diz assim: por que andas tão agitado? Sabe, Hilda, sabe, Celir? Aí vem o Senhor e diz assim: por que andas tão agitado? Sabe, Cleverson, Olivia, a gente precisa, quem sabe, né, Dete, colocar um pouquinho o pé no freio. Sabe, às vezes, quem sabe, a gente precisa acalmar um pouquinho o nosso coração. E para acalmar o nosso coração, sabe, a gente precisa sentar-se aos pés do Senhor. A gente precisa sentar-se aos pés do Senhor, como fez Maria. Como fez Maria? Maria não era passiva, mas ela, sabe, ela sentiu que naquele momento ela precisava, sabe, se desligar um pouquinho. Ela precisava sentir paz, ela precisava escutar o Senhor, ela precisava, sabe, assim, se fortalecer na presença do Senhor. E sabe, aqui, não me leve a mal, eu acho que eu tenho essa liberdade para conversar com você. Quanto tempo faz que você não entra numa igreja? Quanto tempo faz que a gente não entra numa igreja, talvez? Quanto tempo faz, será que a gente não senta num banco de uma igreja? Muitas vezes até fora de uma missa, sabe? Fora de uma missa, muitas vezes, né, Valmor? E fica ali, silêncio, colocando diante do Senhor aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Às vezes conversando com Deus, às vezes abrindo o nosso coração. Sabe, isso muitas vezes faz falta para nós. Mas a gente pensa: meu Deus, né, Padre, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não tenho tempo para nada, e vai aqui, e vai lá, e faz isso, e corre para cá. E quando vê, perturbado está o nosso coração. E quando vê, né, Leônidas, nosso coração, Marcilene, está assim, angustiado. Sabe, Rogério, às vezes a gente acaba não tendo tempo para a gente. Muitas vezes a gente não silencia, muitas vezes a gente não se acalma. Sabe, Salete, muitas vezes a gente acaba atropelando as coisas. E aí, então, nós precisamos tomar essas decisões. A gente precisa acalmar o nosso coração, a gente precisa serenar o nosso coração, a gente precisa retirar do nosso coração toda perturbação, sabe, Cris? Retirar do nosso coração tudo aquilo que tira a nossa paz. Maria Alcionete, sabe, a gente precisa, né? A gente precisa sentar-se diante do Senhor. Sentar-se diante do Senhor, conversar com Ele, partilhar, sabe, Luciana, né? E com certeza vai dar tudo certo na sua cirurgia. Já estou rezando por você. E aí quando a gente senta, né, a gente vai sentindo uma paz. Parece que o nosso coração vai se acalmando. Você já deve ter entrado numa igreja num momento de aflição, num momento de angústia. E você já deve ter sentido a paz que vem de Deus. Você já deve ter sentido, né, a esperança que vem de Deus. Você já deve ter sentido, né, tanta alegria que Deus coloca diante de você. Você já deve ter sentido, né, a esperança que se renova, porque o Senhor sabe o que se passa no seu coração. Hoje, esta imagem, sabe, Nadir, que nós temos de Jesus entrando na casa de Marta e de Maria, aqui representa que o Senhor quer entrar no teu coração. Sim,
O Senhor quer entrar na tua casa. Sim, o Senhor quer sentar junto de você. Ele quer te escutar. Ele quer te escutar. Tem algumas coisas, Elcio, que, sabe, Mônica, tem algumas coisas que a gente pode deixar para depois. Tem algumas coisas que pode até ficar um pouco bagunçado, não tem problema. Mas o coração, a mente, não pode ficar para depois. Sabe, Antônio, Terezinha, sabe, Dona Sueli, o coração, Cecília, não pode estar bagunçado. Não pode. Nosso coração não pode estar bagunçado. Nosso coração não pode, sabe, Sidneia, estar perturbado, porque nada daí na nossa frente, nada vai para frente na nossa vida. Um coração machucado, um coração carregado, né? Uma vida machucada, uma vida carregada, né? Ela vai se arrastando, vai se arrastando. Por isso que a gente precisa, sabe, né, Michele, nesse agito que a gente está, né, Venina, a gente ainda está, né, saindo de uma pandemia, tanta angústia, tanta preocupação disso, daquilo, né, financeiro, de saúde, de família. E às vezes a gente vai se desgastando. A gente, muitas vezes, sabe, Luciana, a gente vai, às vezes, assim, a gente vai cansando, né? A gente vai estressando. E aí, Fernanda, a gente precisa pisar um pouquinho no freio, né? Pisar um pouquinho no freio. Ontem a gente ficava, né, sem o WhatsApp, sem Facebook, sem Instagram e mais algumas redes sociais. Eu sei que muitas vezes é um momento de trabalho, com toda certeza. Vem para ajudar quando a gente sabe usar. Mas quem sabe onde algumas pessoas, né, quando não estavam navegando tanto na rede, né, talvez tiveram tempo de perceber, meu Deus, como é que se faz uma ligação telefônica mesmo? Talvez ontem a gente pode perceber que, né, a gente também vive sem algumas coisas que agitam tanto a nossa vida. Quem sabe ontem, né, ao invés da gente estar olhando tanto, né, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, correndo fotos, às vezes até fuxicando a vida dos outros, a gente teve tempo para conversar com o colega que está do lado. Talvez a gente, teve tempo de conversar com a família, que fazia tempo porque a rede social me roubava o tempo, né? Eu tinha que estar conectado, eu tinha que estar postando, eu tinha que estar vendo quantas curtidas e tudo mais. E assim, Carlos Alberto, Maria Estela, que a gente precisa, sabe, silenciando o nosso coração. Muitas vezes um bom silêncio, muitas vezes, sabe, sentar, acalmar, deixar a vida, né, se estabilizar um pouquinho, deixar as coisas, sabe, seguirem com calma, faz muito bem na nossa vida e na nossa casa. Por isso, então, né, sem medo, né, sem medo, né, de vez em quando, procure até uma igreja, vai fazer bem. Se você não se sente à vontade indo numa igreja, fecha o teu quarto um pouquinho, né? Desliga tudo, né? Aquele 1, 2, 3, 5 minutos talvez, até com a Bíblia, às vezes até com uma música religiosa, ela vai fazer tão bem para você, Nana, vai fazer tão bem para o seu coração. Você vai se sentir calmo, você vai se sentir em paz, né? Porque Marta, ela se preocupou, sabe, Daisy, em fazer tantas coisas. Faço isso, faço aquilo, meu Deus, isso. E quando viu, Jesus estava indo embora e ela não conversou. E ela não conversou com Jesus. Com certeza, se a gente olhar, né, na dinâmica do Evangelho hoje, com certeza Maria, depois de escutar, conversar, serenar o seu coração, com certeza, né, depois levantou-se e foi ajudar, e foi fazer as coisas. Mas ninguém consegue
fazer as coisas direito quando o coração não está bem, quando a cabeça não está bem. Ninguém consegue servir aos outros quando a gente está inquieto, quando a gente não tem paz, quando a gente está preocupado demasiadamente. As coisas até podem dar errado, até pode ser perigoso, porque a gente pode até cometer um erro, alguma coisa. Veja como é importante a gente sentar, como é importante a gente se acalmar um pouquinho, como é importante às vezes a gente escutar o Senhor. O Senhor também quer escutar o teu coração. Ei, hoje Jesus quer sentar do teu ladinho também, e Ele também quer escutar o teu coração. Ele quer escutar, sabe, aquilo que está acontecendo. Coisas boas, coisas ruins. Na presença do Senhor, tudo se transforma em graça, em oportunidade. Tudo isso se transforma em graça, em oportunidade, sabe, Ivete? E aí a gente consegue dar passos bonitos na nossa vida e na nossa casa. Por isso, antes da gente finalizar, esse momento aqui de oração, sabe, Dulce? Antes da gente finalizar este momento aqui, gostaria então que agora você fosse silenciando um pouco o seu coração, que você fosse se colocando na presença de Deus. Como é que está o teu coração? O que está acontecendo na tua vida, na tua casa? Como é que você está? Não tenha medo de olhar para o seu interior, para o seu coração. Tem alguma coisa que está tirando a tua paz? Tem alguma pessoa que você está sofrendo por ela? Sabe, Suzana, tem alguma situação que hoje você gostaria de colocar diante do Senhor? Sinta Jesus sentadinho do teu lado agora, Sinta sentadinho ali do lado. E o que é que você diria para Jesus? Traz ao seu coração nesse instante a tua casa, a tua família. Traz ao teu coração nesse instante aquilo que você gostaria que o Senhor colocasse a mão. Quem sabe hoje é dia de agradecer. Quem sabe hoje é dia de pedir. Quem sabe hoje é dia de louvar e agradecer a Deus por isso, por aquilo e por tantas outras situações na nossa vida. Coloque diante do Senhor e vamos pedir a bênção para a nossa casa e para a nossa vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E que desça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E que você tenha um dia muito abençoado. Que você tenha um dia muito feliz. Que todas as coisas deem certo hoje na sua vida. E não se esqueça que de vez em quando a gente precisa sentar e escutar o Senhor. Se cuide. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar